não foi casual que na mesma medida provisória o governo tenha colocado a questão das compras governamentais. E aqui nós vamos ter, a partir então da medida provisória, os conceitos operacionais que vão normatizar o pacote da autonomia. Então, o primeiro ponto que é importante nós destacarmos que a medida provisória modifica a Lei 8.958, que trata sobre as fundações de apoio. Qual é o ajuste feito nas fundações de apoio? Adequá-las às normas do Tribunal de Contas da União. O que ficou evidente? Que as fundações atuam na ilegalidade. Que ilegalidade? Toda ilegalidade. Porque elas não respeitam as normas do direito público e tampouco respeitam normas do direito privado. Portanto, o Tribunal de Contas está chamando a atenção para o fato que essas fundações estão atuando de maneira ilegal. O que faz esta medida provisória? Tenta fazer os enxertos para fechar onde que tem ilegalidade mais flagrante. Mas isso não significa que a fundação vai estar enfraquecida. Ao contrário, ela ganha centralidade em todos os contratos da universidade com o sistema de ciência e tecnologia, FINEP, CNPq, CAPES, etc. Ganha centralidade em contratos vinculados a projetos, a programas, em suma, como no Brasil, desde o período neoliberal, tudo funciona por programas e projetos, nós não temos políticas institucionais. Na realidade, as fundações de direito privado praticamente abarcam o conjunto da vida universitária. Então, acho que esse é o ponto, talvez, mais dramático e central do pacote da autonomia. Gostaria de destacar ainda dois pontos importantes, quer dizer, reforçar o alcance da medida provisória. Então, eu insisto, pela medida provisória, todo o desenvolvimento institucional em relação a programas, infraestrutura, material, laboratório, operações especiais que leve a melhoria mensurável das condições das federais, podem estar incluídas no pacote da autonomia. Se hoje nós temos as fundações de maneira ilegal operando já como nichos importantes privados dentro das universidades, nós, com o pacote da autonomia, vamos ter de fato que o núcleo de poder da universidade vai estar na fundação privada, porque é ali que vai se definir tudo. Todo o grosso da verba de investimento passará pelas fundações privadas. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a instituição onde eu trabalho, tem um orçamento da ordem de 90 milhões de reais para outros custeios de capital. Para manter a universidade, tudo. Só a Coptec, a fundação vinculada à COP, e a Fundação José Bonifácio mobilizam da ordem de 250 milhões de reais. Quer dizer, nós estamos chegando muito próximo ao triplo do que é a verba da UFRJ. Então está evidente que as fundações estão ganhando centralidade, só que essas fundações, por óbvio, não gozam de autonomia, de liberdade de produção do conhecimento, porque estão vinculadas a interesses particularistas. Vejam que a minha preocupação não é nem se tem roubalheira. A minha preocupação não é nem a roubalheira, porque nós poderíamos até conseguir resolver a roubalheira. Este não é o problema central. Claro que o roubo é uma coisa grave, mas não é o problema central. O problema central é que o que é dado a pensar na universidade é regido nos espaços privados. Ou seja, o que é fundamental da vida universitária, que é a liberdade de produção do conhecimento, passa a estar toda ela mediada por normas do direito privado. E aqui que é o nó. Que são os editais e são as regras de funcionamento das próprias fundações de direito privado. Então não foi por acaso que eles colocaram tanta centralidade
da relação da universidade via fundações com o FINEP, CNPq, etc, etc. Gostaria de destacar, o Wilson, do Sinteste, chamava atenção para o fato de que outras medidas correlatas estão sendo encaminhadas no pacote, como, por exemplo, a questão de contratação de funcionários técnico-administrativos, de pessoal técnico-administrativo. E eu acho que a síntese que ele fez é perfeita. Vejam a situação de barbárie, né? Quer dizer, o trabalhador não pode estar doente porque ele passa a ser um estorvo para a instituição e é melhor que ele seja aposentado compulsoriamente para que abra uma vaga. E isso não resolve os problemas de déficit anteriores e muito menos da expansão. Quer dizer, então, é de se prever que a universidade ganhará cada vez mais, vai estar mais submetida à pressão para que ela tenha recursos próprios para movimentar pessoal. Né? E não foi por acaso que, no que diz respeito ao financiamento da universidade, a medida provisória e o decreto permitem algo importante, que é a movimentação de recursos de um exercício fiscal para o outro, que é obviamente positivo, mas com o intuito de institucionalizar as verbas próprias da universidade. Porque nós não temos expansão. Então, quem vai trabalhar nos projetos? Quem vai fazer os grandes projetos? Não serão servidores e nem docentes específicos da universidade, mas certamente pessoal amparado nas fundações. O outro ponto que foi destacado, né, e a Rebeca também pontuou muito bem, é a questão do Programa Nacional de Assistência Estudantil. Quer dizer, um programa de assistência estudantil que não tem previsão orçamentária, por óbvio, é um conto de uma noite de verão. Quer dizer, você pode... Sim, poderíamos ter uma bela assistência estudantil, mas não temos, né? Em suma, este pacote, no meu entendimento, ele é parte da reforma do Estado. Quer dizer, foi construído por Bresser Cardoso com o conceito de organização social. Eu creio que houve um aprendizado dos governos neoliberais, isso não é só no Brasil, está na Argentina, mesmo problema atualmente que nós estamos vivendo. Um aprendizado. Não dá para fazer mudanças conceituais nos marcos constitucionais, mas coloca-se na prática, quer dizer, o que é fundamental, que é a aproximação das universidades com demandas e regras e um ethos privado. E não só um ethos privado, mas é um ethos privado mercantil. E isso pode se dar por meio das parcerias público-privadas. O grande salto da reforma do Estado foi as PPPs. E nós não precisamos mais privatizar Tucur. Não precisa ser uma privatização dura como antes. Faz as PPPs. As estradas são formalmente públicas, mas nós pagamos por ela. Ora, o que o capital queria com a estrada? O capital não tem nenhum interesse de comprar uma estrada e imobilizar uma fortuna de capital morto. O capital queria comprar estradas para quê? Para poder vender o serviço das estradas. Se agora não precisa mais comprar porque o Estado mantém e ele só vende o serviço, é o céu. Da mesma maneira com as universidades. Quer dizer, as universidades não precisam ser fundações privadas, porque elas passam a ter como seu centro de gravidade fundações de direito privado que regem tudo. Eu acho que esta é a problemática de fundo. Nós temos, se este processo se efetiva, um salto qualitativo no processo de comodificação e mercantilização da educação superior no Brasil. Eu acho que esse, não casualmente, é o tema que vocês estão trazendo para reflexão que nós vamos poder prosear um pouco agora no debate. A questão que tanto Bernardo como Ricardo levantam das terceirizações fazem parte do fulcro do problema. Por que se demandou tanto a mudança, primeiro, da Constituição Federal, no sentido de transformar a universidade numa organização social de direito privado? E isso agora continua no parlamento, tá? Chama-se Fundação Estatal de Direito Privado.
Muitas vezes eu digo que só Macunaíma ajuda a entender no Brasil, né? Fundação estatal de direito privado é algo que dá um nó na cabeça de qualquer um, porque se ela é estatal não pode ser de direito privado, né? Em suma, tanto as OS como as fundações estatais de direito privado têm como objetivo fazer com que as universidades, tal como outros órgãos do Estado, passem a ter um funcionamento que não está mais balizado nas normas do direito público. Esse é o ponto central. Por que tantas terceirizações? Fundamentalmente, as terceirizações são estratégias para retirar do Estado e do direito público os servidores. Sob o ponto de vista econômico imediato, não tem ganho econômico para o Estado, ao contrário. Esses servidores são mais caros, via de regra, do que os servidores estatais. Esses funcionários são mais caros para o Estado, embora o trabalhador receba menos, o custo final deles é muito alto. Qual é o objetivo essencial? Aqui, o objetivo essencial é a questão da Previdência. Retirar do serviço público um contingente enorme de trabalhadores para que esses trabalhadores venham se aposentar pelas normas da Previdência privada, que rege os trabalhadores privados, melhor dizendo. Então esse é o ponto central, me parece, das terceirizações, né? E as fundações de direito privado são, digamos, o arcabouço que permite que as universidades operem essas terceirizações. Bernardo chama atenção para o fato do custo enorme, né? 40% das verbas dos hospitais, da estrutura, né? Para manter a infraestrutura dos hospitais, acaba indo para a terceirização. Ricardo chama atenção para o fato de que Funpar e outros, né, estão recebendo verbas públicas para operar a terceirização dentro de uma lógica privada. Quer dizer, e é importante destacar que, de fato, as fundações que estão nas universidades vivem de verba pública. Elas vivem de verba pública. Mas essas verbas públicas têm um circuito que é privado, porque ele não obedece mais às normas da impessoalidade, da publicidade, etc., etc., do direito público. Chama atenção, quer dizer, tanto na fala de Bernardo como de Ricardo, quer dizer, esse uso das fundações, né, para operar a terceirização, e nós temos que pensar o que significa isso para a função social da universidade. Porque uma universidade, ela tem particularidades enormes. A segurança de um campus universitário não pode ser uma segurança com a mesma lógica de uma segurança de um banco.